Graças a Deus. A paz do Senhor, igreja, que Deus os abençoe nessa noite. Primeiramente gostaria de dizer que eu estou com muita saudade dos irmãos, muita mesmo, mas eu sei que o Senhor vai dar graça. Então vamos ler a palavra do Senhor, vamos ver o que o Senhor tem para conosco nessa noite, que o Senhor possa liberar uma palavra transformadora, uma palavra que alimenta, uma palavra que transforma e acima de tudo uma palavra que edifique. Convido a igreja do Senhor a ler comigo, a acompanhar nas escrituras, em 2 Lucas, capítulo de número 15, a partir do versículo de número 11, vai falar a respeito da parábola do filho pródigo, Nós encontramos aqui uma trilogia de parábolas, mas a escolhida nessa noite foi o filho pródigo, Nós poderíamos estar falando da ovelha, da dracma, mas hoje nós vamos falar sobre o filho pródigo, e eu creio que Deus vai falar contigo nesta noite. E a palavra nos diz assim, igreja: e disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos meus bens que me pertencem. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, a qual mandou para os seus campos, com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. Faze-me como um dos teus empregados. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestiu-lhe, e pondo-lhe um anel na mão e sandálias nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegramos, porque o meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho, estando no campo, quando veio e chegou à porta da casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos seus servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele disse: veio o teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, rogava-lhe que entrasse com ele. Mas respondendo, ele disse ao pai: eis que sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir um mandamento, e nunca me desse um cabrito para alegrar-se com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, matasse-lhe o bezerro cevado. E disse-lhe: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos e folgarmos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e achou-se. Graças a Deus, palavra gloriosa. Igreja, eu me pego a pensar o que leva um filho a sair debaixo da casa do pai, sair debaixo do telhado do pai. Muitas das vezes eu, como pastor, fico me perguntando o que leva uma pessoa a sair da igreja. Porque se nós formos ver essa palavra aqui, ela se refere à igreja, se refere à cobertura espiritual de Deus, não é verdade? Porque o filho sair da casa do pai para cuidar da sua vida, para juntar com a sua mulher é natural, é normal. Mas aqui nós vemos que fala sobre uma cobertura espiritual. E muitas vezes eu me pego perguntando, o que levou aquele jovem, o que levou aquele moço a abandonar a casa do pai, a querer sair. E uma das coisas que nos faz pensar é que talvez ele não gostava de ter uma autoridade sobre a sua vida. Talvez ele não gostava de ser submisso. Eu quero vos dizer nesta noite, você que está na igreja, você que pensa em sair, você que está descontente, se nós não formos submissos às nossas autoridades, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Nós não vamos chegar a canto nenhum se nós não formos submissos. Eu me pergunto, quem sabe esse jovem falou: eu
quero fazer o meu próprio horário, eu quero levar a minha vida do meu jeito, eu não preciso dar satisfação a ninguém. E a palavra do Senhor nos diz que esse jovem passou isso pela sua cabeça, quem sabe dizer, eu quero conhecer o mundo, eu quero ver o que o mundo tem a me oferecer. E eu te digo nesta noite, você que está dentro da igreja, o mundo não tem nada a te oferecer. O mundo jaz no maligno, ele não tem nada. E a palavra do Senhor vai nos dizer que, como Deus, nos dá o livre-arbítrio, como Deus nos permite, como a vontade permissiva do Senhor, ela está sobre as nossas vidas, a palavra do Senhor vai nos dizer que o Pai, ele reparte a sua herança, ele reparte a sua fazenda e entrega na mão daquele jovem. E a palavra do Senhor vai nos dizer que aquele jovem, ele resolve sair para o mundo. Ou seja, ele saiu debaixo da cobertura espiritual de Deus, ele saiu debaixo da unção do seu Pai. Eu quero dizer essa noite que todos aqueles que saem debaixo da sombra do Todo-Poderoso, ele vai perecer. Todos aqueles que saem debaixo da potente mão do Senhor, sem dúvida vai naufragar. Interessante é que ele começou a viver a sua vida conforme o seu bel prazer, e a palavra do Senhor vai nos dizer que ele gasta tudo aquilo que o seu pai deu-lhe, e a palavra do Senhor vai nos dizer que chegou a fome naquela terra, chegou o dia mau, e a palavra do Senhor vai nos dizer que ninguém está livre do dia mau, igreja. Todos nós estamos sujeitos a chegar o dia mau. E aí, pastor, quando chegar o dia mau, aí nós vamos ver a diferença de quem tem cobertura espiritual, de quem tem a mão do Senhor sobre a vida e de quem não tem. E a palavra do Senhor vai nos dizer que esse jovem já não tinha mais uma cobertura espiritual. E a Bíblia vai nos dizer que ele começa a passar fome, ele começa a padecer, porque ele gastou tudo que ele tinha. E a palavra do Senhor vai nos dizer que ele vai apacentar porcos. Foi-lhe dado essa incumbência de apacentar porcos. E a palavra do Senhor vai nos dizer que ele desejava no seu íntimo e comer aquilo que os porcos estavam comendo. Veja a condição que chega o homem sem a cobertura de Deus. Aonde chega o homem? E a palavra do Senhor vai nos dizer que ninguém lhe dava nada. Aí ele tornou-se nos seus pensamentos e dizia, olha, os empregados da casa do meu pai têm fartura de pão, têm fartura na mesa, e eu aqui que sou filho dele, estou perecendo de fome, estou perecendo. Mas a palavra do Senhor nos diz que ele se lembrou. E ele disse, olha, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Quem sabe nessa noite é uma noite oportuna de você voltar para debaixo dessa cobertura, debaixo dessa sombra. Quem sabe Deus preparou a noite de hoje para você voltar a ter uma cobertura espiritual, a ter as mãos do Senhor em seu favor. E a palavra do Senhor vai nos dizer que ele volta para a sua casa, ele volta para o lar, ele volta para debaixo da cobertura de Deus. A palavra do Senhor vai nos dizer, igreja, que o seu pai estava lá na porta, na janela. Eu acredito que muitas das vezes o nosso pai é assim, ele está lá na janela, na porta olhando, dizendo, quem sabe você vai voltar, quem sabe hoje é o dia de você voltar. E a palavra do Senhor nos diz que quando o seu pai vê o seu filho vindo de longe, o seu pai corre ao encontro. E eu quero vos dizer nessa noite, Deus é dessa mesma forma. Ele continua de braços abertos, ele continua te esperando, volta para a casa do Pai, volta para debaixo dessa cobertura. E a palavra do Senhor vai nos dizer, igreja, que antes que o seu filho abra a boca, o seu pai abraça apertado e dá-lhe um beijo. E a palavra do Senhor nos diz que a misericórdia alcançou aquele jovem, ou seja, tudo que ele fez, o Senhor passou a sua misericórdia sobre ele. Porque a misericórdia de Deus é assim, igreja, ela nos cobre. Ela não faz justiça, porque se fosse fazer justiça, igreja, mas nos diz que a misericórdia cobriu aquele jovem, e a Bíblia nos diz que o seu pai recebeu feliz e gostoso, alegre, e o seu pai dá uma ordem aos seus empregados, olha, pega um novilho cevado, vamos fazer festa, vamos se alegrar, porque esse meu filho estava perdido, foi achado, estava morto e reviveu. Igreja amada do Senhor, e a Bíblia nos diz que houve festa, assim há no céu festas por um filho que se arrepende e volta para os caminhos do Pai. E a palavra do Senhor nos diz que a festa foi gloriosa naquele dia, e o Senhor quer fazer festa com o seu lar, o Senhor quer fazer festa com a sua vida. Basta você voltar, lembre-se daquilo que Deus tinha te dado, daquilo que Deus tinha te prometido. A palavra continua de pé, e a palavra vai nos dizer, igreja amada, que o seu irmão mais velho volta do campo, do trabalho, estava na labuta, estava na lavoura trabalhando, e ele pergunta, o que está acontecendo? Hoje não é aniversário de ninguém, hoje não é um dia especial, por que festa, por que música? Aí os empregados vão dizer, olha, o seu pai recebeu o seu irmão alegre e satisfeito, porque ele estava perdido e foi achado, estava morto, mas ele reviveu. E a palavra do Senhor vai nos dizer que o seu irmão ficou enferecido, o seu irmão não gostou da atitude. Eu quero vos dizer, igreja, que a misericórdia, a graça do Senhor, ela nos alcança, independente se alguém gosta ou se alguém não gosta. Eu costumo muito dizer,
lá na igreja onde eu pastorei, olha irmão, tire o olho do cabrito do seu irmão. Aquilo que o nosso Pai está fazendo hoje para o nosso irmão, Ele tem muito mais para nos fazer. E a palavra do Senhor vai nos dizer que o seu irmão não queria participar da festa, porque ele estava indignado, porque ele não tinha a misericórdia para dar que o seu pai tinha. E a palavra do Senhor vai nos dizer que seu pai instou com ele, insistiu, falou: olha, entre. Não convinha eu me alegrar, o seu irmão estava perdido, eu já tinha dado como morto, ele reviveu, ele voltou. E a palavra do Senhor vai nos dizer que ele fala: pai, eu sempre estive na tua casa. Eu quero vos dizer, irmãos, presta atenção. Não adianta você estar debaixo da igreja, não adianta você estar debaixo das mãos do Senhor, se você não tomar posse da palavra, se você não viver a palavra. O evangelho é para ser vivido, não é para ser pregado. O evangelho é para ser vivido. E a palavra do Senhor vai dizer que esse jovem que nunca tinha transgredido o mandamento, que estava no campo, ele não sabia que ele podia tomar posse daquilo que lhe pertencia. E seu pai diz: olha, tudo que eu tenho é teu. Você não fez festa porque você não quis. Então, igreja amada do Senhor, presta atenção. Quem sabe você está dessa mesma forma. Não consegue se alegrar com a vitória do irmão, não consegue se alegrar com a vitória da amada, não consegue ficar contente, louvado seja Deus, com a vitória do irmão. A palavra do Senhor vai nos dizer, igreja amada, que Paulo nos exorta: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Irmãos, essa é a essência de Deus sobre a nossa vida. Se o irmão está em tristeza, está em pranto, você tem a obrigação de ter o sentimento de chorar e sentir a sua dor como ele. E a palavra do Senhor vai nos dizer que o seu irmão não soube fazer isso. Quando ele viu a alegria do seu pai, ele ficou triste, né? E isso contradiz a palavra. E ninguém que contradiz a palavra do Senhor consegue ter vitória. Ele diz: meu filho, tudo que eu tenho é teu. Entra, toma posse, pega o que você quiser, né? Então, igreja amada, muitas vezes falta isso na nossa vida, tomarmos posse daquilo que já é nosso. O Senhor já nos deu, louvado seja Deus. O Senhor, Ele diz que é o nosso pastor e nós não vamos sentir falta de nada. Então, nesta noite, você que pensa em sair da casa do Pai, você que pensa como aquele jovem um dia pensou, quem sabe hoje você pensa, fala: poxa vida, eu não tenho oportunidade, eu não tenho likes nas minhas redes sociais, né? Eu não tenho um joinha, né? Eu não tenho seguidores, né? Ou quem sabe você vai dizer: não, mas o pastor... Não, irmãos, presta atenção. O apóstolo São Paulo vai nos dizer, em Romanos 8,35, ele diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, irmãos, presta atenção, é tempo de nós refletirmos, é tempo de nós vermos aquilo que nos distancia de Deus, né? Quem sabe é um amigo, quem sabe é uma amiga que você não consegue separar. Irmãos, nada pode nos separar do amor de Deus. A Bíblia nos diz que aquele que se alista nesse exército não pode se embaraçar com as coisas desse mundo. E nós já nos alistamos. O mundo já não serve para nós, igreja. Quem já pisou no santo dos santos não consegue viver em outro lugar. Dá uma olhada para a sua vida como ela está. Irmãos, ter cobertura espiritual, como diz o salmista: em paz deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me faz habitar em segurança. Mas não tem nada mais glorioso do que ter a paz de Jesus Cristo sobre as nossas vidas. E isso falta para quem se distancia do Senhor. E esse jovem se distanciou por poucas coisas, porque nada justifica, irmãos, o valor, aquilo que o Senhor fez, o trabalho que Ele teve na cruz do Calvário, o seu esforço, a sua entrega. Nada justifica nós abandonarmos o nosso Deus. Nada, irmãos, presta atenção. Nada justifica. E hoje qualquer coisinha é motivo de nós abandonarmos o nosso Deus, né? Não é abandonar o pastor, é abandonar Deus, né? Hoje qualquer coisinha é motivo de nós abandonarmos ao Senhor. Por qualquer motivo eu não vou. Igreja amada do Senhor, quantos nos dias atuais estão pensando: poxa, eu podia ter ido mais para a igreja, eu podia ter estado mais na presença do Senhor. Porque eu quero vos dizer, igreja, que nós colhemos aquilo que nós plantamos, né? Nós colhemos aquilo que nós plantamos. Planta pouco, colhe pouco. Então, igreja amada do Senhor, eu quero vos dizer nesta noite: não é tempo de sair debaixo dessa cobertura. Não é tempo de estarmos longe das mãos do Pai, louvado seja Deus, para que nós não venhamos sofrer o dano. Eu louvo ao Senhor que esse jovem, ele teve a oportunidade.
Esse jovem, ele teve a oportunidade, teve tempo hábil dele voltar para os braços do Pai. Mas eu te pergunto, o dia de amanhã não te pertence. Ninguém pode garantir com certeza que no dia de amanhã vai estar com fôlego de vida. E aí, partir desse mundo sem a presença do Pai, como será? Então, igreja amada do Senhor, é hora de nós voltarmos para a casa do Pai. É hora de nós colocarmos, louvado seja Deus, o Senhor como nosso pastor e voltar para a casa do Pai como esse jovem fez. E eu quero vos dizer, esse Pai continua o mesmo, de braços abertos, com vestes novas para a sua vida, com um sapato para os seus pés, com um anel simbolizando a aliança com Ele para colocar no seu dedo, e acima de tudo Ele quer fazer festa contigo. Então, igreja amada do Senhor, que Deus os abençoe nessa noite, que Deus vos guarde, que o Espírito Santo venha abençoar a vida de cada um. E eu creio que o Senhor tem coisas grandes para nós. Então, igreja amada do Senhor, fique com essa palavra em nome de Cristo Jesus.